A madrugada foi movimentada no Flamengo e as novidades não param de chegar. O torcedor mal teve tempo de respirar e já surgiu notícia quente sobre reforço jogador voltando problemas no departamento médico e até indicação de lateral direito para suprir possível saída. O clima é de tensão e expectativa e tudo isso acontece numa terça-feira que já começou fervendo nos bastidores do Ninho do Urubu. Vamos destrinchar tudo o que está rolando nesse momento no clube mais querido do Brasil. Começando com a parte mais delicada da situação, as lesões. A lista de jogadores entregues ao departamento médico aumentou de forma preocupante. Desde que o Flamengo voltou do Super Mundial de Clubes, o elenco parecia estar inteiro com exceção do atacante Eric Pulgar. Só que bastou o calendário engrenar, os jogos ficarem mais intensos e as baixas começaram a surgir. Na partida contra o São Paulo, o Flamengo perdeu o zagueiro Léo Pereira e o lateral Ayrton Lucas. Depois, contra o Santos, foi a vez do Michael sentir dores e sair da rotação. E no último domingo mais 2 nomes foram adicionados à lista: Gonzalo Plata e Danilo. Isso sem falar nos atletas que ainda estão em fase de recuperação ou tratamento, como o próprio Pulgar e o Alexandro. A comunicação oficial do clube soltou um boletim com o estado de cada jogador. Alexandro já iniciou os trabalhos no campo, está passando por fisioterapia e mostra evolução. Ayrton Lucas, que sofreu um corte profundo na canela, ainda espera a cicatrização da lesão, já que o ferimento chegou a expor o osso. Ele está realizando treinos de força na academia enquanto aguarda liberação médica para voltar ao campo. Danilo passou por exame de imagem que apontou lesão no músculo posterior da coxa direita. Já Eric Pulgar desembarca no Rio de Janeiro nesta terça-feira direto do Chile para dar continuidade ao tratamento da cirurgia que fez no pé, especificamente no 5º metatarso. Ele vai seguir sob os cuidados do departamento médico do Flamengo no Ninho do Urubu. Michael segue tratamento por conta de dores no tornozelo esquerdo. E Gonzalo Plata, que sentiu dores ainda no aquecimento da última partida, também foi avaliado e diagnosticado com tendinite. O jogador já iniciou o tratamento, mas ainda não tem previsão exata de retorno. Resultados: são 6 atletas importantes fora de combate, o que naturalmente complica o trabalho do técnico Felipe Luiz. O treinador recém-chegado ao cargo já enfrenta um dos maiores desafios de qualquer comandante no Brasil: manter um elenco competitivo mesmo diante de um calendário apertado e de muitas lesões. E o problema não é só quantidade, mas também a posição de alguns jogadores lesionados, que obriga o clube a buscar soluções com certa urgência no mercado. Se por um lado há gente saindo por causa de lesão, por outro tem jogador voltando. E esse é o caso do meia Vitor Hugo. O garoto, que estava emprestado ao Göztepe da Turquia, retornou ao Flamengo e já se reapresentou ao elenco. Em suas redes sociais ele demonstrou felicidade por estar de volta e disse estar pronto para contribuir com o time. Durante seu tempo no futebol turco, ele disputou 35 partidas e marcou 3 gols. Uma experiência importante para a evolução do jogador, que agora volta mais maduro, mais experiente e com vontade de mostrar que merece espaço no time principal. Vale lembrar que ele quase foi negociado com o Famalicão de Portugal. O negócio previa divisão de direitos econômicos 50% para cada clube. Mas a torcida não gostou nada da proposta e fez pressão nas redes sociais. O movimento foi tão forte que acabou convencendo a diretoria a recuar e desistir da negociação. Assim, Vitor Hugo foi reintegrado ao grupo principal e agora vive expectativa de ser aproveitado por Felipe Luiz. Claro que isso não significa garantia de permanência. Se aparecer uma proposta que seja interessante para o clube e para o jogador, a diretoria pode reabrir negociações e concretizar a venda. Por enquanto, ele segue treinando normalmente com os companheiros e tentando conquistar seu espaço novamente. Agora vamos entrar no assunto mais quente da madrugada: a chegada antecipada de Saúl Ñíguez. O meio-campista espanhol ex-Atlético de Madrid era esperado no Rio de Janeiro apenas entre quarta e quinta-feira, mas a programação mudou. Durante a madrugada, a logística foi adiantada e a previsão é que o jogador desembarque ainda hoje à noite no aeroporto do Galeão. A contratação de Ñíguez movimentou a torcida e elevou o ânimo da galera, principalmente porque trata-se de um jogador renomado, experiente, com passagem por seleções de base da Espanha e que tem qualidade técnica para mudar o patamar do meio-campo rubro-negro. A chegada do espanhol acontece num momento importante porque ele vem para assumir a vaga deixada por Gerson, que sofreu uma lesão e deve ficar de fora por um bom tempo.
Niguez faz muito bem a função de segundo volante, tem boa saída de bola, bom passe e leitura de jogo refinada. E o melhor, chega de graça. O Flamengo não vai desembolsar nada ao Atlético de Madrid. O jogador rescindiu amigavelmente seu contrato com os espanhóis, abriu mão de parte dos valores que teria a receber e decidiu vestir o manto rubro-negro. Chegou a receber proposta do futebol turco, mas preferiu apostar no projeto do Flamengo, que vem se destacando cada vez mais no cenário internacional. Um reforço de peso que empolga não só a torcida, mas também o elenco e a comissão técnica. Enquanto a chegada de Niguez anima a galera, o clube também corre contra o tempo para resolver a situação da lateral direita. Isso porque Wesley está na mira da Roma da Itália. A proposta dos italianos é alta, pode chegar a 30 milhões de euros, algo em torno de 195 milhões de reais, o que faria de Wesley a maior venda da história do Flamengo em valores absolutos. O clube já respondeu que tem interesse em negociar, mas com uma condição: precisa contratar um substituto à altura antes de liberar o jogador. Acontece que o Flamengo está no limite de estrangeiros. Com a chegada de Niguez e Jorge Carrascal, o clube atingirá um número máximo de 9 atletas estrangeiros que podem ser inscritos nas competições nacionais. Isso limita o raio de ação da diretoria e impõe a necessidade de contratar um lateral brasileiro. E aí entra o nome de Vinícius Tobias. Revelado pelo Internacional com passagem pelo Real Madrid e atualmente defendendo o Shakhtar Donetsk, que o jogador é visto como uma opção viável. Jovem com experiência internacional e com um bom desempenho defensivo e ofensivo, ele surge como o nome mais forte para a posição. Seu valor de mercado é estimado em 5 milhões de euros, mas a urgência do Flamengo pode inflacionar esse preço. A torcida, como sempre, já se movimentou nas redes sociais indicando o nome de Tobias como o reforço ideal. Depois disso, surgiram informações de que o Flamengo já iniciou conversas com o staff do atleta, que passou a ser o alvo número 1 para substituir Wesley. O tempo, no entanto, é curto. A Roma deu mais 48 horas para o Flamengo responder se vai ou não concluir a negociação. Isso quer dizer que até a noite de quarta-feira o clube precisa tomar uma decisão. Mas o fato de ter pedido esse prazo extra indica que o Flamengo quer vender. A ideia é primeiro fechar com o novo lateral, garantir a reposição e só depois liberar Wesley. Um movimento cauteloso, mas necessário, já que o calendário exige elenco qualificado e numeroso. E toda essa movimentação mostra que o Flamengo não está parado. Mesmo com os problemas de lesão e com as limitações de mercado, a diretoria tem agido de forma rápida para encontrar soluções. O torcedor, é claro, cobra, pressiona e quer resultados imediatos, mas o clube parece estar traçando um planejamento para equilibrar o elenco e manter o nível competitivo mesmo diante das dificuldades. Com o relógio correndo e a janela de transferências se afunilando, o Flamengo se vê diante de uma situação de alta pressão típica de um clube que briga por tudo e não pode vacilar em nenhum detalhe. A cada decisão da diretoria existe uma cadeia de reações que impacta diretamente o dia a dia do elenco e o planejamento da comissão técnica. E é por isso que a possível venda de Wesley exige tanto cuidado. O jogador vem sendo peça importante na lateral direita com regularidade nos jogos e uma crescente evolução defensiva. Perder ele agora sem uma reposição imediata e à altura seria correr o risco de desmontar uma engrenagem em pleno andamento. E o Flamengo sabe bem que para brigar no topo cada peça do elenco tem que estar encaixada. A negociação com a Roma, portanto, está condicionada à chegada de um novo nome e o clube trata isso como prioridade máxima nesses próximos 2 dias. O nome de Vinícius Tobias parece ser o favorito dentro da diretoria. Jovem promissor com rodagem internacional e, acima de tudo, brasileiro, o que permite a inscrição imediata nas competições nacionais. Ele se encaixa perfeitamente no perfil do que o Flamengo precisa nesse momento. Porém, como todo bom negócio no futebol, existe uma equação delicada a ser resolvida: custo, tempo e vontade do jogador. O Shakhtar não vai liberar Tobias facilmente, ainda mais sabendo da urgência do clube carioca. Existe um risco claro de inflacionamento da negociação e o Flamengo já sabe que terá que abrir o cofre se quiser concretizar essa contratação com rapidez. Mas ao mesmo tempo não há margem para erro. A lateral direita é uma posição que exige regularidade, consistência, e improvisações por ali podem custar caro, especialmente em mata-matas e jogos de alto nível no Brasileirão.
Enquanto essa negociação se desenrola, o clube também trabalha nos bastidores para concluir o acerto com Guido Rodrigues Varela, que será um reforço importante não só para o momento atual, mas também pensando em médio e longo prazo. O planejamento da diretoria é, claro, manter uma base sólida com jogadores de diferentes idades mesclando juventude e experiência. E dentro dessa estratégia, nomes como Varela, Saúl Ñíguez e Carrascal se encaixam perfeitamente. Eles chegam para elevar o nível técnico do elenco e oferecer ao treinador mais opções táticas e de variação de jogo. Ñíguez, por exemplo, pode jogar tanto como segundo volante quanto mais adiantado dependendo da necessidade da partida. Carrascal, com sua habilidade e visão de jogo, é uma peça que pode desequilibrar em jogos amarrados. Já Varela chega para dar mais solidez na parte defensiva, podendo atuar também como lateral se necessário. Esse tipo de movimentação mostra o quanto o Flamengo tem aprendido com os erros do passado e busca montar um elenco que suporte a intensidade da temporada brasileira. São muitos jogos, muitas viagens, diferentes estilos de adversários e competições simultâneas. É impossível manter o nível competitivo com apenas 11 titulares. O elenco precisa ser profundo, ter jogadores capazes de assumir protagonismo quando necessário e, acima de tudo, aguentar o tranco físico. Não à toa a preocupação com o departamento médico é tão grande. Ver 6 jogadores de fora, incluindo peças importantes como Ayrton Lucas e Michael, é algo que naturalmente gera preocupação. E a comissão técnica já se mobiliza para ajustar cargas de treino, evitar excesso de minutos e, claro, acelerar o processo de recuperação desses atletas. Nos bastidores, a sensação é de que o Flamengo está em plena reformulação silenciosa. Não é uma revolução com cara de ruptura, mas sim uma transição planejada, estratégica e com foco em manter o clube no topo. Os nomes que estão chegando têm perfil técnico apurado, vivência em alto nível e capacidade de competir em qualquer cenário. A aposta em jogadores como Ñíguez, que preferiu o projeto rubro-negro a outras propostas europeias, é uma mostra de que o Flamengo está novamente se posicionando como destino atrativo no mercado global. Isso fortalece a imagem do clube, atrai novos talentos e aumenta o respeito no cenário internacional. Outro fator que pesa nesse momento é a presença de Felipe Luiz no comando técnico. Com sua experiência de Europa, seu conhecimento tático apurado e seu perfil agregador, ele vem conseguindo imprimir uma identidade ao time. Mesmo com pouco tempo no cargo, é nítido que o Flamengo tem buscado uma proposta de jogo mais inteligente, com posse qualificada, pressão pós-perda e variação de construção. E isso demanda um elenco com recursos variados, jogadores que saibam interpretar diferentes funções e um nível físico elevado. Por isso a chegada de reforços pontuais é tão importante. Eles não vêm apenas para preencher lacunas, mas para fortalecer o modelo de jogo em construção. A torcida, como sempre, está ligada em tudo. A movimentação nas redes sociais mostra que o torcedor rubro-negro entende a complexidade do momento, mas também cobra ação rápida. Ninguém quer ver jogador importante saindo sem reposição, e o histórico recente de perdas mal cobertas ainda está vivo na memória. Por isso, cada passo da diretoria está sendo acompanhado de perto, com expectativa e uma certa dose de pressão. O clube sabe que precisa agir com responsabilidade, mas também com agilidade. Cada hora conta, cada negociação tem peso, e o sucesso da temporada pode estar sendo decidido agora nessas conversas de bastidores que nem sempre vêm a público, mas que movimentam profundamente a estrutura do futebol do Flamengo. Enquanto isso, o elenco segue sua rotina de treinos no Ninho do Urubu. Mesmo com os desfalques, o clima interno é de confiança. A comissão técnica aposta na força do grupo, no comprometimento dos atletas e na mentalidade vencedora que já virou marca registrada do clube nos últimos anos. Jogadores como Pedro Arrascaeta, Everton, Cebolinha e Fabrício Bruno seguem sendo pilares desse time, mantendo o nível mesmo em meio às adversidades. A chegada de Ñíguez, por exemplo, foi muito bem recebida no vestiário. Os atletas reconhecem a qualidade do espanhol e sabem que ele pode contribuir muito, não só tecnicamente, mas também como referência de experiência e profissionalismo. Do ponto de vista físico, o Flamengo também vem intensificando os cuidados com a preparação. A comissão técnica trabalha de forma integrada com o departamento de fisiologia, buscando ajustar cargas, planejar treinos regenerativos e evitar sobrecarga nos atletas mais exigidos. Isso se tornou ainda mais importante com o aumento de lesões nas últimas semanas. A ideia é evitar ao máximo novas baixas e acelerar o retorno dos que já estão em tratamento. Nesse sentido, o retorno de Vitor Hugo foi uma boa notícia.
Jovem, versátil e com bom condicionamento, ele pode ajudar nesse momento de transição e contribuir em jogos onde o desgaste do time principal for maior. Outro ponto importante nesse momento é a administração do vestiário. Quando há muitas movimentações no elenco, é natural que surjam questões internas, disputas por posição e insegurança sobre o futuro. E é aí que o trabalho do treinador e da diretoria se torna ainda mais essencial. A comunicação precisa ser clara, os objetivos bem definidos e o ambiente preservado. Felipe Luiz, por ter sido jogador até recentemente, entende como poucos essa dinâmica e tem conseguido manter o grupo focado mesmo em meio a tantas mudanças. E isso se reflete em campo. O Flamengo pode até não estar ainda no seu auge, mas já demonstra uma base sólida, um padrão de jogo em evolução e uma entrega competitiva que tem feito a diferença. Em paralelo, o trabalho da diretoria na janela de transferências segue a todo vapor. Os dirigentes mantêm contatos diários com representantes de jogadores, clubes intermediários, tentando encaixar todas as peças desse quebra-cabeça complexo que é o mercado da bola. A meta é clara: fechar a janela com um elenco equilibrado, competitivo e preparado para os desafios da segunda metade da temporada. O Brasileirão entra numa fase decisiva com jogos difíceis e briga ponto a ponto no topo da tabela. A Copa do Brasil se aproxima das fases mais agudas e a Libertadores, claro, é sempre o grande objetivo. Para tudo isso, o Flamengo precisa estar com todas as armas afiadas. E não se pode esquecer da importância da torcida nesse momento. Mesmo com todas as dificuldades, a nação segue apoiando, comparecendo nos jogos e fazendo sua parte fora de campo. A sinergia entre arquibancada e time tem sido um diferencial nos últimos anos e nesse momento de transição essa conexão se torna ainda mais fundamental. O apoio incondicional, a pressão positiva e a energia vinda das arquibancadas ajudam a manter o time ligado, motivado e em busca dos grandes objetivos da temporada. Com a chegada de Saúl Ñíguez, o retorno de Vitor Hugo, a negociação com Vinícius Tobias em andamento e a expectativa por mais reforços, o Flamengo segue vivo, pulsando forte, se ajustando aos desafios e mirando alto. A temporada ainda reserva muitas batalhas e o Mengão está se armando para encará-las com força total. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Nos bastidores do futebol carioca, um burburinho começou a tomar conta das rodas de conversa entre dirigentes, empresários e jornalistas esportivos. O Flamengo estaria prestes a dar um passo histórico e ousado: adquirir 100% do estádio do Maracanã por nada menos que R$1 bilhão. Embora nenhuma confirmação oficial tenha sido feita, fontes próximas ao clube e ao governo do estado indicam que as conversas estariam em estágio avançado, com cláusulas, valores e condições sendo minuciosamente discutidos. A possibilidade de o rubro-negro se tornar proprietário integral do palco mais icônico do futebol brasileiro acende debates acalorados. Afinal, o Maracanã é mais do que um estádio, é um símbolo nacional, um templo do esporte que já foi cenário de Copas do Mundo, finais épicas e conquistas memoráveis. Para o Flamengo, que há anos divide a gestão do estádio com o Fluminense em regime de concessão temporária, a compra definitiva representaria não apenas um marco institucional, mas também uma mudança de patamar em termos de estrutura, autonomia e receitas. Há quem diga que a negociação envolve contrapartidas com o governo do estado, que vê com bons olhos a possibilidade de repassar a gestão definitiva a um clube que hoje leva multidões ao estádio e garante altas cifras em bilheteria. O valor estimado, R$1 bilhão, seria parcelado ao longo de alguns anos com garantia de investimentos em modernização, acessibilidade e sustentabilidade, itens exigidos para que o negócio seja viabilizado do ponto de vista público. No entanto, a movimentação não agrada a todos. Há questionamentos sobre a concentração do uso do estádio em apenas um clube, além de preocupações sobre como ficariam os jogos de outros times, especialmente o Fluminense, atual cogestor. Rumores sugerem que o Flamengo estaria disposto a abrir o Maracanã para jogos de outras equipes mediante aluguel, mas com a última palavra sempre em suas mãos. Internamente, dirigentes rubro-negros sonham alto, imaginam o Maracanã reformado sob medida, com naming rights vendidos a grandes empresas, setores premium modernizados e capacidade para gerar lucros que impulsionem ainda mais o crescimento do clube dentro e fora das quatro linhas. Se confirmado, o negócio seria um divisor de águas na história do Flamengo e no futuro do futebol brasileiro. Por enquanto é tudo especulação, mas como dizem no meio esportivo, onde a fumaça pode haver um incêndio prestes a começar.
É isso, família, valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando em ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer, tamo junto.